guia de aula de hoje nós vamos falar da técnica de plaqueamento por profundidade por plate e a determinação dos grupos mesófilos totais e também bolores e leveduras. Como é que inicia esse ensaio? Bancada limpa, higienizada, mãos, bico de Bunsen ligado. A primeira parte nós temos que identificar as placas. Essas placas de PET já estão preparadas, né? Vocês viram o procedimento em vídeos anteriores, também já foi autoclavado. Isso faz com que evite qualquer tipo de contaminação de algum micro-organismo que esteja presente no material. Então, eu vou iniciar aqui. Lembra que a gente utiliza o papel pardo ou papel craft. E aqui dentro nós temos embalado individualmente 10 placas de PET. Que é que nós vamos utilizar, né, todo esse total de 10 placas no ensaio de mesófilos totais. Para o ensaio de bolores e leveduras, nós vamos utilizar um outro conjunto de 10 placas de PET. O que a gente vai fazer? Nós vamos identificar as placas de PET, tá? Não podem ser abertas. No momento que tiver algum descuido, falta de atenção, ao desembrulhar a placa de PET, essa for aberta, não dá para utilizar mais no ensaio, porque teve contato com ar externo e assim então pode ter porventura algum risco de contaminação. Quando a gente vai identificar a placa, a gente sempre tem que colocar o que vai ser escrito na tampa da placa de PET, tá? Porque depois do ensaio nós vamos colocar ela invertida no interior da estufa para evitar que a condensação possa vir, então, aumentar a umidade no interior da placa. Então eu vou colocar aqui mesófilos. Vou colocar qual vai ser a diluição, né? Vou colocar aqui a minha inicial e da Maria, né? A minha dupla nessa série de vídeos e a data de hoje. Além disso, eu vou colocar aqui o numeral 1. Por quê? No ensaio biológico, o ideal é fazer no mínimo triplicado, 3 vezes da mesma diluição. Então, como é que vai funcionar este ensaio aqui? Nós temos a diluição 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3 preparado no vídeo anterior. Na técnica de plaqueamento em profundidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos, com o auxílio da pipeta, pegar uma alíquota de 1 ml e colocar, sempre priorizando na volta do fogo, vamos colocar 1 ml dentro dessa placa. Vocês podem perceber que essa placa não tem nenhum líquido, nenhum meio de cultura, ela está vazia, tá? Porque a técnica de profundidade ou por plate, né, muitos autores utilizam essa denominação, primeiro a gente põe a amostra e depois o meio de cultura fundido. Vamos colocar 1 ml e a gente vai então utilizar o agar padrão, que também já foi preparado, né? Nós já ensinamos como é que se faz em vídeos anteriores. Pode perceber que o meio está fundido. Lembra que eu comentei? O que tem, né, em comum, tanto no meio de cultura utilizado para a determinação de mesófilos totais, né, quanto para determinar bolores e leveduras, é o componente agar. Agar, ela é uma substância que forma gel, né? Então ela está na forma de gel ávico do ambiente. Para poder utilizar, né, este meio, nós vamos ter que fundir, né? Vamos ter que derreter e utilizar, né, colocar ele fundido, mais ou menos 20 a 30 ml no interior da placa, que já vai conter 1 ml da amostra. Bom, o agar padrão e a técnica de plaqueamento, né, ela é utilizada para a quantificação de grupos, são grupos de mesófilos. Nós não vamos dizer qual micro-organismo específico. Estamos quantificando aqui qual é a quantidade de micro-organismo que tem na minha amostra. O que isso pode revelar? Falhas no processamento, uma higiene,
uma limpeza, mais sanitização ineficiente. Quando for o caso, erro de processo, então não usou o tempo, binômio tempo-temperatura de um processo térmico, por exemplo, né, ou um branqueamento, enfim, qualquer operação que possa vir a contaminar, né, a falha dessa operação possa vir a contaminar o nosso produto. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Primeiramente, nós vamos ter que fundir a amostra. Então, pode ser tanto no bico de punce, né, colocar aqui o tripé com a tela de amianto, demora muito tempo, ou se não, tem mais outras duas opções, a gente fundir, né, utilizando um forno micro-ondas, vários laboratórios de microbiologia utilizam esse recurso, né. O que não é muito conveniente é que ele aquece demais, então após a fundição vai ter que esperar esse meio resfriar um pouco. Se colocar diretamente em contato com a amostra, vai simplesmente, eu brinco muito com os meus alunos, vai terminar com os micro-organismos. Vai matar mesmo, porque a alta temperatura acaba, então, tem uma ação letal frente aos micro-organismos. Não pode ser muito quente. Ou se não, utilizar um banho-maria, então é um equipamento onde mantém a água na temperatura desejada, né, por exemplo, ao redor de 45 graus Celsius, e aí a gente sabe que no momento que verter o meio de cultura para dentro da placa, nós vamos estar eliminando micro-organismos. Então, daqui a pouco, dá que não tem nenhum crescimento, a gente acha que a amostra não está contaminada, mas não foi isso, foi um erro operacional. Então, vamos começar agora. Podem ver como é que está neste momento, né, o meio, que ele está, né, vou deixar aqui para ver se dá para vocês perceberem, que ele está totalmente gelificado, né? E aí, quando nós retornarmos, vocês vão ver, então, como vai estar esse meio totalmente fundido. Para ser mais rápido, a gente vai usar o forno micro-ondas. Só cuidado quando for utilizar o micro-ondas. Não deixe assim, coloca 1, 2 minutos, começa a criar vapores, ele começa a superfície começa a se fundir mais rápido que o interior, né, do meio de cultura presente no interior desse elemeia, e aí começa a espirrar, a criar bolhas e pode estourar. Então a gente vai assim, ó, de 30 em 30 segundos. Vou mostrar para vocês o estágio intermediário da fundição. Então ainda eu estou conseguindo tocar, não está tão quente ainda, né? No final, quando completar, vai ser extremamente quente, não tem como pegar com a mão, tem que usar uma luva térmica para não se queimar. Então ele começa sempre da superfície para o interior do meio de cultura. Então vamos lá, mais 30 segundos até a completa dissolução. Mais uma etapa intermediária. Então, conforme ele vai fundindo, forma essas bolhas. Essas bolhas aqui tem que tomar um cuidado, porque aí sim ela começa a espirrar e pode danificar, inclusive, né? Espirrar para todo o interior do micro-ondas e a gente está perdendo o meio de cultura. Mas não está pronto ainda. Ainda vi que tinha partes gelificadas. Mais 30 segundos. Meio completamente fundido. Agora temos que resfriar um pouquinho. Como eu comentei anteriormente, se colocar direto, nós vamos estar eliminando todos os micro-organismos. E este é o outro método que eu comentei, é um banho-maria, tá? Ele já está aqui aferido para de 45 graus Celsius, ajustado, né? Então aqui nós temos meios de cultura fundindo, ainda falta muito, né? Demora um pouquinho, mas é uma opção também segura, evita o risco de utilizar meio de cultura muito quente diretamente na placa de. Um jeito de fazer o resfriamento do meio fundido que está extremamente quente é fazer um banho-maria, né? Aqui, colocar na pia com água, uma temperatura menos elevada. Esperar que chegue uma temperatura que a gente possa pegar com a mão. É uma referência. A gente não precisa verificar com o termômetro exatamente qual a temperatura. Ainda mais que teríamos que abrir o recipiente, poderia contaminar meio de cultura, aí iríamos inutilizar. Então, quando conseguir pegar com a minha mão, é porque já está uma temperatura, né, apta para fazer a técnica de profundidade.
lições, 3,9. Vamos usar 10 placas. O que a gente vai utilizar nessa 10ª placa? Esse nós chamamos de branco. O que é branco? Branco, em qualquer técnica de laboratório, é tudo menos amostra. Enfim, o que nós vamos ter dentro de cada placa? 1 ml de amostra e de 20 a 30 ml, de acordo com o tamanho da placa de Petri, de meio de cultura fundido. Se tudo menos amostra, eu vou colocar aqui apenas o meio de cultura. Então, vou botar aqui, ó, escrever branco. Qual é a análise, né, que é mesófise, então eu sei que aqui vai ter meio de cultura PCA, água padrão para contagem. Vou botar as minhas iniciais, minha e de Maria, e a data de hoje. O que é importante no branco? O branco, ele vai permitir que se tenha certeza que o meio de cultura elaborado e autoclavado previamente está livre de contaminação. Bom, a autoclave é um equipamento passível de qualquer erro operacional ou erro do próprio equipamento. Então, se esse meio de cultura aqui não foi autoclavado naquele binômio de 121 graus Celsius por 15 a 20 minutos, conforme o programa do fabricante desse equipamento, e tiver crescimento após as 48 horas, nós vamos deixar essas placas na estufa a 35 graus Celsius, né, conforme preconiza o protocolo, crescimento é sinal que não podemos dizer que o que cresceu nas placas que também continham a amostra, esse crescimento era micro-organismos da amostra ou se era justamente do meio de cultura. Então, por isso que a 10ª placa é o branco. Vamos dar início agora ao processo de plaqueamento. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 1 ml das diluições dentro de cada placa. Você pode ver que as placas estão distribuídas em volta do fogo, que é como a gente vai trabalhar. Então aqui, vou começar com a 10-1, deixando o branco para o final. Então nós temos aqui as placas, eu vou separar aqui 10-3. Temos aqui as 3 placas 10-1. Isso é muito importante para depois fazer uma análise estatística do meu processo. Vamos aqui. Agora eu vou iniciar, né, vou colocar a amostra das diluições 10-2, 10-3. Enquanto isso, fechei aqui, lacrei a amostra que a gente vai usar no próximo ensaio. Então, vamos pegar a 10-2. Enquanto isso, deixo na volta do fogo as placas 10-1, contendo justamente o 1 ml da amostra. Aqui tem um diferencial, como é tubo, sempre que tirar a buchinha, vou flambar, pegar 1 ml da diluição e colocar no interior da placa. Como é triplicato, eu posso utilizar a mesma ponteira, porque eu vou retirar a líquida do mesmo tubo.
Chegou o momento de verter o meio de cultura fundido no interior das placas, a volta de 20 a 30 ml. Tá? Não está queimando a minha mão, pode verificar, então a temperatura é ideal para a gente colocar, a gente tem certeza que nós não vamos estar, eu digo brincando, fritando os micro-organismos. Não tem ordem, então não importa se é 10 a menos 1, 10 a menos 2, todas as placas vão ser tratadas de maneira igual, inclusive o branco. Algo muito importante, sempre que abrir, tá? É normal essa pressão. Eu tenho que flambar, estão vendo aqui? E começar a verter. Qual é a quantidade? Fecha aqui para falar para vocês. A quantidade é aquela que cobre aqui todo o fundo da placa. Quando a gente coloca o meio fundido, quando a gente verte, nós temos que homogeneizar essa placa. De que maneira? Eu faço um 8 imaginário. 8 vezes. E deixo essa placa aqui na volta do bico de bunsen, esperando então que o meio de cultura gele. Repetindo o processo, vou flambar e verter. Vou fazer de outro jeito aqui para vocês olharem, ó. Após a solidificação total de todo o meio no interior da placa, nós vamos então incubar estas numa estufa que vai estar ajustada à temperatura entre 35 e 37 graus Celsius, que é a temperatura ótima de crescimento dos micro-organismos mesófilos. Quando a gente fala dessa determinação, desse ensaio biológico, nós vamos quantificando o grupo de micro-organismos mesófilos totais. Quando a gente fala total, significa que nós vamos quantificar tanto as células que estão vegetativas quanto aquelas que estão esporuladas. E quando estiver dentro da estufa, nós vamos criando todas as condições ideais para o crescimento dos micro-organismos mesófilos. Lembrando que mesófilos são aqueles que têm a temperatura ótima de crescimento à temperatura ambiente. Vamos lá? Aqui então temos o equipamento, a estufa bacteriológica, ela já está então ajustada para a temperatura de 35 graus Celsius, conforme preconiza o protocolo. Ela tem essa porta de vidro aqui, que separa então para o interior. Lembrando que a placa deve ser colocada invertida para evitar que a condensação formada, possa então, quando a gente virar, e fazer a contagem, prejudique a leitura do resultado. Aqui estão dentro da estufa bacteriológica as 10 placas, as triplicatas das 3 diluições, mais o branco. Fechamos a porta de vidro intermediária, fechamos aqui a estufa e vai ficar então essas placas por 48 horas. Após esse período, equivalente a 2 dias, nós retiramos as placas e realizamos a contagem. Dando continuidade à técnica de plaqueamento, nós vamos fazer um segundo ensaio biológico nesse mesmo momento aqui que já fizemos os mesófilos. Vamos fazer os bolores e leveduras. Vamos estar quantificando uma outra classe de micro-organismos, os fungos, bolores e leveduras, que são diferentes dos mesófilos, que eu não mencionei anteriormente, que são as bactérias. O que a gente vai fazer agora? O mesmo procedimento. Vamos colocar uma líquida de 1 ml de cada uma das diluições em triplicata e depois nós vamos verter no meio de cultura fundido em todas essas 9 placas mais o branco. Lembrando só que o meio de cultura que vamos utilizar neste ensaio é diferente do meio de cultura utilizado no ensaio anterior. Nós vamos utilizar o agar-batata dextrose, que eu já mencionei em outros vídeos, que como são
micro-organismos do reino fungi, a preferência deles é que seja meio de cultura que tenha carboidrato, que é o substrato de interesse, enquanto os mesófilos tinha peptona e caseína, que são proteínas. Bom, Maria, vamos começar então a 10 a menos 1. Perfeito. Agora vamos fazer, põe ali, vamos fazer dos tubos de ensaio, versões 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Pode começar na lista. Ali estão as placas 10 a menos 2. Lembrando que não esquece que tem que flambar. Então, tu vai pegar aqui, ó. Vou te mostrar. A gente pega com o dedo mindinho, da mão dominante, tá? E eu vou te mostrar aqui. E tu vai flambar antes de retirar a líquida, tá? Então, vamos ver. Deixa aqui separado que a gente vai usar 10 menos 3 só depois. Então, com a mão direita, né? Tu vai usar o teu mindinho. Aqui, ó. Esse aqui. Isso, vai puxar, flambar, retira a líquida. Pode botar o tubo de ensaio aqui, não tem problema. Isso. Tá, já fechar, flamba de novo. Isso, vou te ajudar aqui. Mas perfeito. Então, até aqui. Ótimo. Flamba. Isso. Como tá com um probleminha aqui, a gente descarta. Pode colocar isso, a pipeta, sempre colocar esse tipo de aparelho, de instrumento na vertical e tá pronto. E agora, nova ponteira, as diluições. Né, as triplicadas da diluição 10 a menos 3 estão aqui. Após colocar as alíquotas de ml em cada uma das placas, com exceção do branco, então agora você vai verter, né, uma quantidade que é entre 20 e 30 ml, ok? E aí como é que tu sabe? Quando praticamente todo o fundo da placa tiver, né, preenchido com meio de cultura, é a quantidade suficiente. Vamos lá? Não esquece de homogeneizar em forma de 8 no final. Flamba também, isso é muito importante. E faz toda a série. É possível também fazer essa homogenização em forma de 8 só no final. Tu pode colocar então e a gente faz a homogenização quando todo o meio de cultura estiver no interior das placas. Isso. Perfeito. Tô ajudando aqui. Eu vou te alcançando, tá? Fica mais fácil. E agora eu vou. Para termos certeza que o meio de cultura elaborado foi bem autoclavado e está livre de contaminação. Agora é esperar solidificar e colocar então na estufa. Porém, tem um diferencial quando se trata da determinação de bolores e leveduras. A temperatura de incubação é de 25 graus Celsius. O que normalmente os laboratórios de microbiologia
fazem? Não ajusta uma estufa a 25 graus. Simplesmente colocam uma bandeja em cima da estufa e fica a temperatura ambiente. Bolores, eles têm muito mais facilidade de crescimento, né? E eles aguentam essa flutuação de temperatura. Bactérias é mais preciso, então tem que ajustar numa temperatura fixa a estufa. Então, após solidificar, vamos colocar também invertidas dentro de uma bandeja e vamos deixar exposto à temperatura ambiente. Finalizado o processo, nós vertemos o meio de cultura nas 9 placas, né, no mesmo procedimento feito no ensaio anterior. Podem verificar que o meio já está totalmente solidificado. Até a Maria estava perguntando como é rápido, né? Com certeza. O que aconteceria se o meio estivesse líquido? Quando a gente vertesse, o meio iria migrar para a tampa da minha placa. Então eu ia ter meio de cultura tanto na tampa quanto na placa em si, ia ser uma confusão. Então esse aqui, ó, eu estou virando, invertendo, estão vendo? E o meio de cultura está totalmente solidificado na placa em si. Você vê que não tem nenhum resquício de meio de cultura na tampa. Como eu comentei, vai ficar nessa bandeja, temperatura ambiente, então vamos colocar invertido assim, ó. Então vamos fazer isso. Sempre na volta do fogo. Vai ser o teu melhor amiga, né? O teu melhor companheiro do fogo a partir de agora. Pode colocar assim em cima dela? Em cima da outra? Sim, não tem problema não. Não tem contraindicação, como a gente já colocou na estufa também. Só tem que ter um cuidado, Maria, que conforme a gente vai arrumando aqui, ajeitando as placas dentro da bandeja, a gente não abra nenhuma das placas com algum descuido. Então tá aqui. Enfim, pessoal, a técnica de plaqueamento, então, nós mostramos nesse vídeo, todos os passos. Espero que tenham gostado e nos vemos, né, numa outra oportunidade, né, que eu vou apresentar para vocês a técnica de NMP, explicar a teoria na prática. Mas isso aí só no próximo vídeo. Até mais!